Olá, meus caros. Pregação aqui no Conteúdo Edificante. Espero que esteja tudo ok, porque durante a eu falo, espero que agora esteja tudo ok. Vai deixando o Senhor. Vamos falar acerca desse tema. Aviva a tua obra, Senhor. Que para quem está no meio cristão já conhece, inclusive, dos 10 considerados profetas menores. Então, abra a vossa Bíblia, se você pode abrir, ou se não, nos ouça, em Abacuque, que nos diz o seguinte: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos há noite. Abacuque 3:2. É uma oração. Abacuque foi contemporâneo à época do profeta Jeremias e do profeta Sofonias. Abacuque era um profeta do Senhor e um dos profetas, ou um dos primeiros, que teve a audácia de questionar Deus, de lutar que Deus venha lhe dar a benção. No sentido de, por exemplo, chega a questionar a Deus com relação ao sofrimento do seu povo de Israel, lembrando que Israel estava, me parece, nessa época no cativeiro, e ele falou na época de Caldeia, e ele chega a dizer: Senhor, será que tu não tens olhado para o que várias referências nesse sentido? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então Abacuque diz para Deus: Olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra. A palavra de Deus nos diz que a fé vem de leis, que na época não tinha Novo Testamento, era considerada Taná, que estava em confecção, que seria o Velho Testamento, Taná para os judeus. Tinha a Torá, a lei, o Pentateuco, tinha. Então ele sabia da lei do Senhor. E ele ouviu a sua palavra, meditando alguém que pregava acerca da mensagem de Deus. Ele ouve a palavra de Deus. O temor é o princípio de toda a sabedoria. Quando ele ouve e teme, quer dizer que ele aceitou a mensagem. Quer dizer que surtiu efeito. Quer dizer que a fé dele então se despertou. E ele, por conseguinte, vislumbrou a sua obra, a obra de Deus, né? E ele viu que estava realmente aquém daquilo que deveria ser. Estava totalmente diferente do que o homem de Deus esperava. Então pediu ao Senhor, clamou a Deus dizendo: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva no meio da construção, é pedreiro, você vê pedreiro, é engenheiro? Não. A obra é a obra nós, feitas, pessoas feitas por Deus. Compõe o corpo de Cristo e que faz parte da igreja do Senhor. Então ele dizia que, que avivar a sua obra, porque a sua obra, a obra de Deus, os seres humanos estavam possivelmente enfraquecidos e é necessário avivamento. O que é avivamento? É quando Ezequiel os secos e profetizou, o Espírito de Deus começou a agir. E assim, quando um homem e uma mulher de Deus começa a profetizar, começa a orar, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor faz tudo. Então nós temos, contudo no sentido, com toda a sua oração tem efeito, pode muito. E, inclusive em Apocalipse, se eu não me equivoco, fala acerca de uma oração que sobe a Deus como incenso, como bom cheiro, perfume. Então é necessário orar, é necessário invocar o nome do Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. E ele pediu avivamento não para ele ou para sua família, simplesmente, mas também para todos os israelitas. Esse é o dever de um cristão, se preocupar com a obra de Deus, se preocupar, de fato, com as pessoas, com as almas, porque quem ganha alma sabe o é. Mas ganhar alma não é geralmente de acordo com o sistema institucional de uma igreja cristã, mas sim ganhar no sentido de fazer ela crer no Senhor, sem rótulos, sem, de fato, clichês. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo
como a si mesmo. É assim. Você influencia e consegue, entre aspas, ganhar uma alma, ganhar uma amizade, ganhar, confiar em ti. Abacuque estava incomodado com a situação de Israel. O povo estava sofrendo e dizendo que é necessário realmente que Deus agisse. Inclusive, no versículo 8, ele diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi teu furor? Para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto fez, enfim, ele usa uma linguagem, inclusive, figurativa com relação à natureza, enfim, para dizer: Senhor, por favor, tenha misericórdia, aviva a tua obra está encarecida disso. Se naquele tempo que o povo, sendo humilhado e vivendo no cativo, ou encarcado, a iniquidade, nós temos o aumento dos falsos profetas, nas heréticas pregadas por anticristãos, muitos ficam preocupados, percebem que o espírito do anticristo aí está e pode ser o anticristo eu e você, não naquela figura ou simbolismo do governo do anticristo, mas sim pelo fato de você ou eu, se for o caso, de fato negar a Jesus. Negar como assim? Não amá-lo, de fato. Negar como Pedro negou. Aquilo foi uma atitude anticristã ou anticristo, contra Cristo, que Pedro fez. Depois se arrependeu. Todos os nossos pecados, quando não arrependidos, nós estamos fazendo uma atitude, um ato anticristão ou anticristo. E estamos pisando no sangue inocente de Cristo novamente e crucificando. Então, a gente está sendo anticristo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele ora ao Senhor, ele busca misericórdia. Ele não está interessado em bens materiais, não está interessado nas coisas dessa vida, mas ele está assim, focado naquilo que é perene, eterno. Ele pediu, e a igreja do Senhor, que somos nós, devemos fazer isto, pedir, para que o Senhor ilumine, de fato, liderança, justiça, como ou não fiquem massacradas por pastores corruptos ou por, de fato, evangelismo duro na lã das ovelhas. O sentimento que a igreja, ninguém sofria ou ninguém tinha necessidades, porque cada um ajudava um outro. E foi Ananias e Zafira, tem morrido de Deus, a santidade. E isto realmente tem feito, que muitas vezes, que eu não sou contra pessoas que vão para templo, eu sei que existem pessoas realmente de Deus lá. Inclusive, eu citei hoje aí no comentário que eu fiz do Ronaldo Esper, que ele está na Universal. A gente sabe que na Universal tem muita prática herética, errada, equivocada, mas e que Deus trabalha, como foi o caso desse Esper que agora, Romanos 12, 2, me parece. Para nós não conformar com o mundo, mas nos renovar no entendimento do Espírito. E o não conformar com o mundo é também no meio da cristandade, no meio dos irmãos, porque às vezes você... E o costume, às vezes, é equivocado, é contra o Evangelho. Por exemplo, os costumes que nós estamos vendo, aí escancarado, barganhar a Deus, compra de bênção, se dá o dinheiro tal, você recebe a bênção tal, privilégios para este, isso não pode ocorrer. Isso é, de fato, a vida que há em Cristo. Ela pensa mais no seu semelhante, no ser humano. Pensa em si, cuidar de si e também do seu próximo. Amarás o próximo como a si mesmo. E, por conseguinte, adora a Deus. A ação do Santo Evangelho, nós vemos aí uma banalização do mesmo. Porque hoje é de for, ou seja, e nós temos que nos atentar para a palavra de Deus. Abacuque viu o cenário e não se conformou. Ele poderia estar como Deus lutou e pediu: Senhor, aviva a tua obra. Do jeito que está, não dá. E você, como um homem, uma mulher de Deus, tem que fazer isso. Agir, não sabe fazer o bem e não faz, peca. Você sabe fazer, então faça. Instituições que prezam mais para o lado material e não para o lado filantrópico, você tem que ver, de fato, e ser contra. Você ver a abominação no lugar santo, a profanação daquilo que é sacro, daquilo que é
de Deus, como por exemplo, criatura do que o Criador, enriquecendo cada vez mais, e os pobres necessitados morando aí nas marquises, debaixo das pontes, nas esquinas, mendigando um pão, uma comida, e o outro, que diga-se de passagem, está cometendo até, inclusive, pecado de glutonaria e bebedice, porque o bastante, e é claro, que ele tem, ele come bastante. As instituições religiosas, aquele rico lá que Jesus falou do parábola do Lázaro e do rico, você é muito daqueles. Quantos cristãos estão na igreja mendigando? Pastores sinceros, obreiros sinceros, membros sinceros, e o cabeça não dá bola. Cada vez mais rico. Pode ser um fundador de uma instituição, pode ser uma pessoa com uma certa liderança. Isso é do evangelho? Não é? Porque Jesus veio para servir e nós viemos na terra para servir e não ser servido. Soubemos agora recentemente, se é verdade, vi apenas uma notícia, que o senhor Reuel, o Gideão missionário, aqui em Santa Catarina, está cobrando um dia de passagem vitalícia. Morrendo ele, passa para a esposa. Podendo até passar, dependendo ali da norma da própria convenção da Assembleia de Deus aqui, para os filhos. E você não ganha nem R$ 1.000, quando ganha, olhe lá, é muito suado, é muito ralado. E você está no campo missionário pregando, vai ganhar R$ 100, 200, gorjeta, miséria. Você acha isso justo? Não. À luz do Evangelho não é, porque a igreja primitiva era todos unidos. Comunidade. Não é comunismo, não havia separamento de nada. Poderia ser no título, no cargo, mas não. E isso aponta para uma obra que não esteja avivada. É também nessas questões. Muitos pregam esse versículo falando do Espírito Santo, porque eu concordo, a benignidade. É necessário os frutos do Espírito Santo. Quando não há os frutos do Espírito Santo, não existe Espírito Santo, não existe avivamento. O avivamento não é falar, vir junto, acoplado, né? Junto, como um plus, como algo a mais, um combo. Mas não necessariamente quer dizer isto. Avivamento é algo muito mais extenso, maior, que até a gente nem pensa. Avivamento, como profetizou o profeta Joel, em Joel 2, dizendo que naqueles tempos, naqueles dias, jovens profetizariam, velhos tinham sonhos e vice-versa, e derramaria meu espírito sobre toda a carne, todo o corpo. O derramar do espírito, se não for ele bem tratado, é como um hóspede. Ele vai procurar uma melhor, porque como o seu espírito é em tempo sujo. O que significa o tempo sujo? Exatamente não agradar o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o grande dia da redenção. E o que é entristecer o Espírito Santo? Tocar você acima dele. Não deixar ele produzir os frutos na sua vida. Fruto de amor, de misericórdia, de dignidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próprio a si mesmo. É isso. Isso é o avivamento. Já disse que dons pode ser um avivamento, mas não necessariamente só os dons. O avivamento é mais completo. O sofrimento. E orou a Deus para que lhe desse, de fato, estar diante de outros deuses, não fazer maldade ao povo, não cometer violência. Se você for ler desde o capítulo 1, você vai encontrar que há muita perversidade, violência, inclusive aqui, porque a violência cometida contra o livre te cobrirá e destruirá os animais. Enfim, no versículo 14 do capítulo 1 dos caldeus. E por isso que ele orava. Ele queria mudança. Orando para Deus salvar as pessoas, para Deus avivar, dando discernimento das coisas, para não fazer mais as coisas equivocadas. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva-nos, Senhor. No meio dos anos, no passado dos anos, no meio dos anos, notifica. Notificar quer dizer, obviamente, um testemunho. E nós somos as testemunhas de Deus aqui na Terra. Como que o Espírito Santo pode trabalhar se não tiver frutos? Então não foi o Espírito Santo que trabalhou, foi o Espírito do engano, o Espírito do erro, escancarada. Ela é revelada ao avivamento e à notificação dela. Toda a terra sabe.
É para isso que nós somos chamados, para sermos testemunhas de Deus, para sermos luz do mundo, sal da terra, para notificar a obra de Deus. E quando nós não notificamos a obra de Deus, é porque nós não estamos avivados pelo Espírito de Deus. Porque a luz está se apagando como estava das virgens insensatas, é porque não estamos notificando. Pai do Senhor, irmã, se doca e atrasada, Deus volta lá. Amém. Caro Pernambuco. Então, exatamente é isso que a gente tem que analisar. Avivamento. Depois, notificar. Se houve um avivamento e não houve a notificação, ou não houve o reconhecimento daquele avivamento, é porque pode ser duas coisas também. Né? Ou não era um avivamento, ou era avivamento e você não percebeu. O povo de Deus, ou seja, o povo israelita, era abençoado por Deus. Balaão foi contratado por Balaque para proferir maldição profeta. No entanto, Israel mais tarde pecou. O que ocorreu? Morreram lá no livro de Números. Então, o grande problema do povo de Deus é o entendimento da própria pessoa. E Davi estava percebendo exatamente que Israel, por conta do seu pecado, estava sofrendo no cativeiro na Caldeia, e que os caldeus estavam se enfraquecendo diante de tanto sofrimento, diante da consequência do pecado. Isso nós não podemos fazer, que é, de fato, achar que agora não existe mais nenhuma solução, que está tudo perdido. Não. Deus é homem para Deus, né, ou vice-versa. Ele é fiel. Se o homem cair, ele vai levantar. Você tem que fazer determinadas coisas pela obra do Senhor, pelas almas, pelas vidas. Às vezes é visitar nos hospitais, às vezes é visitar nos presídios, às vezes é falar com as pessoas mais próximas da tua família, ou com quem quer que seja. Às vezes é intervir de uma outra forma, porque também você não pode ser uma pessoa nécia no sentido de ser ingênua, de aceitar que não, tem que levar tudo no amor. O amor que configura lá a verdade, do que doer. E tem situações que nem falar adianta, tem que só orar a Deus mesmo, para que ele age. Foi o que Abacuque fez. Havia um grande desespero, um grande problema ali, e ele pediu ao Senhor para que avivasse a obra, que a notificasse no meio dos anos. Mas como que Deus ia notificar se a obra não estava avivada, ou ainda se os crentes ou israelitas não quisessem o avivamento de Deus? Dá uma nova oportunidade para esse povo, para tirar eles, de fato, desse calabouço, desse cativeiro, para eles realmente enxergarem. E nós temos que pedir ao Senhor para que haja dessa forma, em várias situações. Com toda certeza, Deus é misericórdia. Aliás, são as causas e motivos de nós não sermos consumidos. No entanto, Deus também não gosta de ser feito de palhaço. Lá da boa vontade de Deus vai sofrer as consequências. Tudo que o homem semear, vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Que é o poder de uma oração verdadeira. O poder, de fato, ouvir a minha voz. Eu ouvirei do céu e sararei, e responderei e sararei a sua terra. A promessa que Deus deu quando foi construído o templo. Tem essas palavras para você. Você que está essas coisas próximas, e a serva de Deus tem que orar para que haja mudança, para que haja o agir do Senhor na obra dele. Obra, lembrando, pessoas. Não é instituição, culpa de instituição, nada disso. São pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que precisam ser abençoadas, ovelhas que não, sobretudo, Deus age, opera sinais e maravilhas, dá o novo escape, restaura, transforma, tira o povo, como tirou Israel, analisado por outros profetas e outras, vendo de quão é danoso o pecado. E aí continua perecendo, até chegar a Jesus, o verbo que se transformou ou tornou-se carne, com o Deus encarnado.
porque vale essa obra. Quem que vivifica? O Espírito de Deus. Jesus vivificou quando criou a igreja. Quando morreu, ressuscitou, assentou à destra de Deus Pai, enviou o Espírito, o Consolador. E agora o Consolador, o Espírito Santo, ele aviva a sua igreja. É o único que pode avivá-la. Não existe mais ninguém. Não existe profeta, não existe instituição religiosa. Como já disse, por conta de tantos pecados, a Cuco foi ouvida por completa, talvez no momento foi ouvida alguma coisa, com a chegada de Jesus. As orações dos profetas foram, de fato, respondidas com a chegada de Jesus, com o novo nascimento, com o novo testamento, com a nova aliança, com o novo proceder. Agora, realmente, não precisa de sacrifício, não precisa de lei, mas para nós sermos abençoados, para nós sermos, de fato, prosperados, é necessário nascer da água do Espírito. Você é nascido da água do Espírito, você é utilizado por Deus para notificar, para fazer o conseguinte, Deus livra você. Todos os males têm misericórdia para si. Deve haver também a bênção da parte do Senhor. Fazer as últimas reflexões para a gente encerrar. Era bem breve mesmo o que eu pretendia aqui falar. Então, que fique registrado isso. Uma situação calamitosa, de sofrimento, seja qual ele for, seja em qual área, com fé, com temor, com sinceridade, humildade, para que o Senhor age, para que o Senhor vivifique cada área da sua vida, para que o Senhor vivifique a obra dele no campo espiritual, para que o Senhor, de fato, faça ser uma igreja vitoriosa, para que as portas do inferno prevaleçam contra. Tem um conflito em um dado momento, eu não vou me recordar agora precisamente os nomes, mas vamos colocar que seja os sinédios, os judeus, enfim, alguma autoridade ali, diz o seguinte: olha, vamos deixar eles, não vamos mais seguir, porque se essa obra dos homens vai se desfazer, mas se a obra de Deus vai continuar. E foi o que aconteceu. A igreja primitiva continuou, porque era obra de Deus. Isso é uma maneira de notificar, de ter reconhecimento. Nós estamos hoje falando da igreja primitiva. Veja como foi na igreja primitiva, ou a chegada de Cristo. Que você possa compreender isso. Você possa ter, de fato, o verdadeiro avivamento. Que muitos falam desse avivamento, mas não explicam bem como é. Muitos pensam até mesmo que avivamento é estar dando rodopio, pulando e falando línguas toda hora, a todo momento. Passa por algo maior, uma construção, uma transformação de dentro. Ela você produz fruto do Espírito. Uma coisa é você ter os dons do Espírito, e os dons do Espírito não salvam. Muitos confundem isso, avivamento é dom do Espírito, é falar língua, porque falar língua é dom do Espírito. Não, avivamento é de verdade e querendo ajudar o próximo de verdade, mesmo não tendo condições, mas clamando, pedindo para que Deus faça algo nesse sentido e algo até mesmo para a sua vida, obviamente. Então, que Deus possa falar ao vosso coração acerca de um grande avivamento. A igreja era unida, andava unânime em um mesmo pensamento, estavam de acordo na mesma doutrina, na mesma fé, no mesmo batismo, na necessidade. Aquilo ali era a chama do Espírito de Deus. Tanto nas demais áreas, é isto, é dons do Espírito de Deus e frutos do Espírito Santo de Deus. Ao ponto de o caráter, por exemplo, de Pedro ser mudado, e é para encerrar, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Vai, levanta-te e anda. E pronto. Finalizar, já que caiu a própria bateria, disse aquela porta formosa: o que eu tenho, eu te dou. Não tenho prata, não tenho ouro. Levanta e anda. E aconteceu. Pedro tinha os frutos do Espírito e tinha os dons do Espírito. Que você possa compreender melhor isso. Paz de Cristo. Que o Senhor até uma próxima.